Somos um povo que vem de longe, com muitos nomes, de muitas perseguições, de muitas lutas, mas construindo uma bela história de fé, de doutrina e de princípios. Há boatos de que a Igreja Batista é a primeira religião cristã do mundo? Será que isso é verdade? Então, eu pretendo fazer mais vídeos, contando histórias de algumas religiões. Não importa se você é cristão ou não, aqui o que importa é o conhecimento, ok? Então, senhoras e senhores, hoje eu te apresento a história da Igreja Batista, sobre como e de onde tudo surgiu. Opa! Eu sou Alexandre Soares e esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Já vai deixando aí o seu like nesse vídeo, que ajuda bastante. E se você gosta de histórias, notícias, curiosidades, então se inscreva aí. Igreja Batista é uma das religiões mais sérias e antigas entre as religiões cristãs. Uma religião pautada na democracia para dar base aos seus dogmas. Uma religião que foi perseguida, já teve os seus líderes presos e também polêmicas que envolveram a história e o nome da Igreja Batista. Eu sei que a Igreja Batista tem muita história e muita bagagem, e num vídeo curto igual a esse, é meio que difícil contar toda a história, mas vou aqui resumir e tentar simplificar, ok? Bom, toda religião hoje existente, ela deriva de alguma outra religião, assim como a religião cristã também se originou através de outra, que é a religião judaica. E assim, a religião batista, ela se originou, pode-se dizer, da Igreja Anglicana.